A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Nesse momento, estaremos fazendo o resumo da lição de número 10, a ser ministrada no próximo domingo, dia 8 de setembro de 2019. O título da lição é Acerca do Fim dos Tempos. Antes de mais nada, como já fazemos tradicionalmente, quero agradecer a todos os irmãos, as irmãs, os nossos internautas que acessam os nossos vídeos, deixam o seu like, os seus comentários e que compartilham os nossos vídeos. Irmãos e irmãs, esse é o único motivo pelo qual temos feito esse projeto. Posto isso, vamos mais uma vez ao título da lição, acerca do fim dos tempos, texto áureo. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Lucas 21, 27. Irmãos e irmãs, Atos capítulo 1, versículo 11 diz assim: os quais lhes disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu ouviste ir. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos de 16 a 18, diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O hino 123 da harpa cristã, na sua primeira estrofe e coro, diz assim: um dia Cristo voltará, ao ascender o prometeu, do modo que subiu virá, há de ver o Rei Jesus, o povo seu. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo. Velando, todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Verdade aplicada. O discípulo de Cristo aguarda em vigilância e oração perseverantes a volta de Jesus Cristo. Lucas capítulo 12, versículos 19 e 40 diz assim: sabei, porém, isto, que, se o pai de família soubesse a hora que havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Objetivos da lição: primeiro, apresentar o sermão escatológico de Jesus no Evangelho de Lucas. Segundo, apontar advertências e garantias sobre o fim dos tempos. Terceiro, ensinar quais são as atitudes exigidas dos discípulos de Cristo ante a expectativa do fim. Os textos de referência encontram-se em Lucas 21, de 31 a 35. No capítulo 21, versículos 29 e 30, nós podemos observar que os tenros brotos que nascem das árvores a cada primavera anunciam que o verão se aproxima. O surgimento dos sinais preditos por Jesus marcará a chegada do fim dos tempos. Já o versículo 31 diz: sabei que está perto, ou seja, os sinais cósmicos e o caos terreno são indicações de que o domínio decisivo e consumado de Deus está aproximando-se. No versículo 32, o significado mais provável dele é que, quando o fim dos tempos chegar, o Senhor virá instantaneamente. Os acontecimentos do fim dos tempos se abaterão sobre a geração que estará vendo esses sinais do início ao fim. Lucas 17, 22 a 24. No versículo 33, o termo não há onde passar significa que Jesus garantiu aos discípulos que suas promessas acerca do fim dos tempos eram mais certas do que a própria criação.
Deus fez uma aliança incondicional e unilateral, e Ele a manterá, conforme Gênesis 12, de 1 a 3, 15, 18 a 21 e o Salmo 89. No versículo 34, a gente pode observar que, mesmo que o final dos tempos possa não vir a acontecer por um longo período de tempo, os cristãos devem continuar a esperar a sua vinda. O dia do retorno de Jesus não deve pegar-nos despreparados. Devemos viver cada dia como se fosse iminente a sua volta. No versículo 35, o termo "um laço" significa que o fim é algo com o qual todos têm de conviver e como uma armadilha para as pessoas na terra. O julgamento chegará e, por isso, deve-se estar preparado. A vida tem de ser vivida à luz da chegada do fim. Lucas 21, 36 diz assim: Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Introdução. Todos sabemos que a era atual terá um fim, denominado de fim dos tempos. Embora não nos compete saber, o mais importante é estarmos aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo. O hino 334 da harpa cristã, primeira estrofe, diz assim: O fim de todas coisas vem, não tarda, cuidado. Não queiras hoje recusar a graça do Salvador. Procura bem depressa ficar abrigado no sangue do Cordeiro, no sangue remidor. Ponto 1. O sermão escatológico. Assim como Mateus 24 e 25, e Marcos 13, Lucas também registra o sermão de Jesus. Lucas 12, 34 a 59, 17, de 20 a 37 e 21, de 5 a 36. É fundamental que todo discípulo de Cristo não desconheça também o conteúdo destes capítulos, considerando que registram mensagens do próprio Senhor Jesus. Alguns identificam o sermão escatológico nos evangelhos como sendo o pequeno Apocalipse. 1.1. O interesse escatológico. O termo escatologia vem do grego eschatos, que significa extremo ou último, que, agregado ao sufixo logia, que tem um significado comum de estudo, forma o significado literal de escatologia como sendo estudo das últimas coisas. Esse é um tema que permeia toda a Bíblia e que não pode ser ignorado. No entanto, o próprio Senhor, quando estava para ser elevado às alturas, conforme Atos 1:9, e quando interrogado pelos discípulos acerca do tempo da restauração do reino a Israel, conforme Atos 1:6, lhes respondeu e disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Atos, capítulo 1, versículo 7. E 1 Tessalonicenses, capítulo 5, de 1 a 4, diz assim: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Ou seja, irmãos e irmãs, o mais importante não é sabermos quando chegará o fim dos tempos, mas estarmos preparados para esse acontecimento. Além disso, a nossa vida nesse mundo é muito breve e a qualquer momento pode chegar o fim
do nosso tempo aqui. O Salmo 144:4 diz assim: o homem é semelhante à vaidade. Os seus dias são como a sombra que passa. Tiago 4,14 diz: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. 1.2 Diversos acontecimentos. Em Lucas 21, de 1 a 28, Jesus, a partir do seu comentário sobre a oferta da viúva pobre, nos transmite algumas lições. Primeiro, o verdadeiro valor da oferta para Deus está na qualidade e não na quantidade. Versículos de 1 a 4. Segundo, por mais suntuoso que o templo fosse, assim como tudo que é matéria, um dia irá desaparecer. Versículos 5, 6. Terceiro, haverá sinais religiosos. Versículo 8. Políticos. Versículos 9 e 10. Desastres naturais. Versículo 11 e dos versículos 25 ao 26. E também perseguições. Versículos de 12 a 17. Quarto, em todos esses acontecimentos, seremos guardados. Versículo 18. Quinto, devemos ter paciência. Versículo 19. Isto é, nunca desanimar e perseverar até o fim, conforme Mateus 24:13. Sexto, a humanidade ficará aterrorizada frente a esses sinais. Versículo 26. Sétimo, então o cenário estará completo e Cristo voltará com poder e glória. Versículo 27. E, oitavo, porém, antes que tais fatos se concretizem inteiramente, ou seja, quando começarem a acontecer, a nossa redenção estará próxima. Versículo 28. Os versículos de 29 a 36 desse capítulo 21 foram vistos na seção Textos de Referência. 1.3 Estudo comparativo. Irmãos e irmãs, a principal regra da hermenêutica bíblica é: a Bíblia interpreta a Bíblia. Ou seja, a Bíblia deve ser vista como ela é, isto é, um só livro. E nunca devemos estabelecer uma doutrina tomando como referência um só versículo ou uma só passagem. Daí a importância do estudo comparativo entre os diversos textos que abordam sobre um determinado tema. Irmãos e irmãs, um outro princípio hermenêutico a ser considerado nesse estudo é o da dupla referência, como, por exemplo, foi usado pelo salmista do Salmo 22. Ele escrevia a seu respeito, mas, na realidade, ele estava profetizando sobre o Messias. No contexto do sermão profético, Jesus se referia a fatos que iriam acontecer naquela época e, semelhantemente, nos tempos do fim. Ponto 2. Advertências e garantias. Mesmo considerando o exposto nos tópicos anteriores, é notório no sermão escatológico que o Senhor Jesus transmitiu advertências e garantias que são aplicáveis e essenciais aos seus discípulos em todas as gerações, independentemente da interpretação detalhada de cada evento que seja adotada, e de compreender plenamente os vários aspectos que envolvem esta doutrina. 2.1 Não vos enganem. Irmãos e irmãs, Satanás, além de matar, roubar e destruir, conforme João 10, versículo 10, parte A, é acusador e enganador, conforme Apocalipse 12, 9 e 10. E sempre usa alguém para isso, até mesmo uma serpente, conforme Gênesis, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Ele fez isso desde o início, 2 Coríntios 11, 13. E faz nesses últimos dias, 1 Timóteo 4, 1. E fará até o fim, Apocalipse 20, versículo 8. O remédio contra o engano
é confiar nas palavras do Senhor. Romanos 10:11 diz assim: porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Vamos dar ouvidos às palavras do Senhor Jesus em Lucas 21:8. Vede, não vos enganem. O hino 505 da harpa cristã, primeira estrofe e coro, diz assim: anelo eu ouvir a voz do meu bom Salvador. Seus ditos um banquete são, banquete de amor. Qual o manar celestial, vigor me dão também. Me trazem sempre instrução do Mestre de Belém. As palavras do Senhor são palavras de vigor. Me ensinam, me guiam, me trazem à luz. As palavras de Jesus. 2.2 Não vos assusteis. O nosso comentarista cita Lucas 21:9. Não vos assusteis. E Marcos 13:7. Não vos perturbeis. Jesus nos fala desses grandes acontecimentos não para que fiquemos apavorados como as demais pessoas, conforme Lucas 21:26, mas para nos tranquilizar, conforme Lucas 21:18, e aconselhar, conforme Lucas 21:28 e 36. O hino 84 da harpa cristã, primeira estrofe e coro, diz assim: não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás, também estou. Não disse eu, há muito já? Pedi, pedi, dar-se-vos-á? Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. 2.3 Não perecerá. Irmãos e irmãs, evidentemente que esse termo não perecerá, nesse caso, trata-se da garantia da vida eterna com Deus. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O coro do hino 442 diz assim: breve verei o bom Jesus, e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei, de toda dor, por Deus, livre serei. Ponto 3. Atitudes exigidas dos discípulos. Neste último tópico, abordaremos acerca das atitudes exigidas pelo Senhor por parte daqueles que dizem ser seus discípulos. Somente algumas pessoas serão indicadas, pois o espaço não permite ampliar tanto. Contudo, que as relacionadas abaixo despertem-nos para as muitas outras encontradas na Bíblia. Afinal, convém-nos atentar, conforme Hebreus 2:1. 3.1 Olhai para cima. Em Lucas 21:28, Jesus nos adverte: olhai para cima. Ou seja, não fixemos a nossa atenção nas coisas dessa vida, pois, como disse Salomão a esse respeito, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2. E como diz o salmista, não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se dizem, não se me pegará a mim. Salmos 101:3. O hino 36 da harpa cristã, primeira estrofe, diz assim: da linda pátria estou bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade. Ó, quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. 3.2 Olhai por vós. Em Lucas 21:34, Jesus nos adverte: olhai por vós. Pois cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo
a concupiscência, concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15. 1 Coríntios 11, 28, parte A, diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Hebreus 12, versículos 1 e 2 diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Lucas 21, 34 fala também de nos carregar, isto é, ficarmos fixados nos cuidados da vida. Também a esse respeito nos alerta Mateus 24, 38 e 39. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Irmãos e irmãs, não podemos ser negligentes com a nossa vida espiritual. Pois, como diz Hebreus, capítulo 2, versículo 3, na parte A, na Nova Versão Internacional, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? 3.3 Vigiai e orai. Lucas 21, 36 nos fala da vigilância e da oração, que são dois componentes da armadura de Deus, conforme Efésios 6,18, que devemos nos vestir. O hino 162 do cantor cristão, quarta estrofe e coro, diz assim: e sem cessar vigia a cada instante, que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante é que o fiel vai triunfar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar, sim, e orar. Conclusão: o fim dessa era ocorrerá com a volta pessoal, pública e em glória do Senhor Jesus. Antes, porém, ocorrerá o arrebatamento da igreja e a livrará dos juízos terríveis que virão. Por isso, precisamos nos manter sóbrios em tudo, vigilantes e orando em todo o tempo por nós mesmos e por todos. Irmãos e irmãs, nesse momento nós terminamos nosso breve resumo dessa lição de número 10. Quero agradecer mais uma vez a todos vocês e a minha oração é que Deus continue abençoando a todos nós. A paz do Senhor.